Olá, turminha do sexto ano, vamos para mais um módulo e este módulo agora ele se chama Propriedades Físicas da Matéria e nós vamos dividir ele em mais partes para não ficar tão longo esse vídeo e essa é a primeira parte. Nessa primeira parte ela começa sempre com essa imagem, né, para a gente tentar observar aí, ó, é, diferenciar algumas substâncias. Quando a gente vai preparar um pão, um bolo, a gente tem que trazer alguns ingredientes. E dentro desses ingredientes a gente vai ter o trigo, a gente vai ter ovos, a gente vai ter sal, a gente vai ter açúcar. Mas aí, e aí? Quem é o sal? Quem é o açúcar? Ou quem é o fermento? Né? São substâncias que são muito próximas visivelmente e a gente pode confundir. E dependendo do local que a gente vai estar, a gente não pode sair provando para saber o que que é. A gente tem que buscar algumas características, que é o foco então desse módulo, que é entender algumas propriedades físicas da matéria para poder diferenciar um objeto do outro, uma matéria do outro, né? Inicialmente, então, nós temos lá o que são propriedades físicas da matéria, tá? Isso eu perguntei em sala, que assim, se vocês conseguem diferenciar algum colega de acordo com algumas características físicas que ele possui. Então, porque essas características são características únicas. A cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura, o tom de voz, né? É típico daquele seu colega, daquela sua colega, né? E isso, se eu, do mesmo jeito que eu identifico um colega, um amigo, eu também consigo identificar os tipos de matéria. Então, os diferentes tipos de materiais, né, de matéria que são feitos e que estão ao nosso redor, vão apresentar características físicas que podem ser observadas, que podem ser medidas, sem que ocorra a mudança de sua composição. Então, essas características, quando a gente trabalhar a matéria, o objeto, o corpo em si, nós vamos usar o termo de propriedade física. Quando a gente se referiu a um colega, né, a gente falou de características físicas. Então, para o colega, características físicas, para o objeto, a matéria, propriedades físicas, tá bom? Nós já vimos em módulos anteriores algumas propriedades. A primeira que a gente viu foi quando a gente lá descobriu, né, entendeu o que que era matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então eu tenho a massa e eu tenho o volume. No módulo passado a gente falou dos estados da matéria, que são três: sólido, líquido e gasoso. E agora a gente vai ver mais uma propriedade física que é a mudança, tá? A mudança de estado. Elas vão mudar do sólido líquido para o gasoso, ou do gasoso líquido para o solo, né? Sem alterar a sua composição. Aqui na imagem nós temos, olha lá, ó, uma das propriedades físicas do metal, que aparece aqui na mão, né, do professor, é de que são feitos de fios. Uma das propriedades físicas do metal, de que são feitos os fios elétricos, né, é ser um bom condutor de eletricidade. Então é por isso que a gente utiliza ele na fiação das nossas casas, certo? Dando continuidade, vamos dar nomes agora a essas mudanças de estados, porque eu tenho estado sólido, líquido e gasoso, e conforme esse corpo, essa substância, essa matéria estiver, conforme ela muda, a gente dá um nomezinho. Então lá, uma das formas de promover a mudança do estado físico de uma matéria é alterar a sua temperatura. Então, olhem essa seta vermelha aqui, ó, que vem nesse sentido. Então, eu saio, né, de uma temperatura mais fria e eu vou aumentando a temperatura. Quando eu vou neste sentido, nós vamos olhar a mudança assim, tá? Então, quando eu tenho lá o gelo ele sai do estado sólido para o estado líquido, né? Para o estado líquido. Essa passagem se chama fusão. Aí então, sólido, água sólida, vai para água líquida, continua sendo água. Aí, se eu começo a aumentar a temperatura, porque ó, lembrando que eu estou vindo para cá, né? Eu começo a aumentar a temperatura deste líquido, né? Da água, ela vai ter o processo chamado de vaporização. Então, ela passa para o estado gasoso e continua sendo água, só que agora na forma de vapor.
Então, quando deixamos um cubo de gelo exposto ao sol, o gelo vai derreter em razão do aumento da temperatura, caracterizando uma mudança de estado físico, que é fusão, né? Quando essa transformação, então, né, física acontece, a composição não altera. O gelo agora está em líquido, mas continua sendo água, né? Então, o gelo, por exemplo, é um sólido composto de água que, após ser submetido a um aumento da temperatura e passar para o estado líquido, continua sendo água, tá? Outra coisa aqui, tá? Depois eu vou voltar na vaporização. Vamos retornar aqui, tá? Quando a gente agora diminui a temperatura, ou seja, né, eu vou favorecer o resfriamento daquela substância, então eu saio de uma temperatura quente e volto para uma temperatura fria. Então eu estou no estado gasoso, eu posso voltar para o estado líquido, essa passagem se chama condensação. É aquilo que acontece no banheiro, quando a gente toma um banho bem quente, aquele vapor de água quente que está no banheiro, né? Ela bate na superfície do espelho, que é uma superfície fria, e aí aquele vapor se transforma em água, que começa a escorrer naquele espelho. Então, esse é um processo de condensação. A água no estado líquido, né? Se a gente agora, por exemplo, né, colocar a água da torneira, tá? Colocar a água da torneira, ela vai então o que acontece? Ela vai se tornar sólida, né? De novo, vai ficar durinha. Essa passagem a gente chama de solidificação. E existem sim algumas substâncias que passam do sólido direto para o gasoso e do gasoso direto para o sólido, que recebe o nome, né, de sublimação, ou quando está voltando, né, de ressublimação. Sublimação ou ressublimação, tá? Mas isso a gente vai trabalhar mais para frente, ok? Então, essa imagem trabalhou aqui as mudanças. Então, fusão, vaporização, condensação, solidificação. Vou passar para o próximo slide porque eu quero falar sobre a vaporização. A vaporização, ela pode ser de dois tipos. Esta primeira imagem, que são alguns bichinhos do varal aqui, né, secando, e uma água sendo fervida, né? Quando o processo sai do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta, nós chamamos de evaporação. Então, olha lá, evaporação é a passagem lenta do estado líquido para o vapor, que ocorre predominantemente na superfície do líquido, sem causar agitação ou surgimento de bolhas. É um processo lento. No caso desses bichinhos aqui, né, depois que eles são centrifugados, vai demorar o dia inteiro, até 2 dias, para que eles possam então secar. Então, ao colocar os bichinhos de pelúcia, né, ou roupas secas, né, no varal, a água vai evaporar de forma lenta, tá? Pode levar algumas horas ou pode levar até 1, 2 dias, né, secando. Então, aquela imagem inicial é um processo de evaporação. Quando a gente coloca uma água, então, para ferver, para passar do estado líquido para o estado gasoso mais rápido, olha lá, eu tenho o fogo aqui acelerando o processo. Aí nós chamamos de ebulição. Então, ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o vapor, tá? É um processo turbulento, olha lá, tem as suas formas, essas bolhas, né? Essas borbulhas aí, formação de bolhas. E ela geralmente a ebulição é obtida por um aquecimento e ocorre, né, a uma temperatura específica. No caso da água, essa passagem, né, essa ebulição ocorre a 100 graus, tá bom? Ocorre a 100 graus aí, né? Lembrando que, gente, a ebulição é popularmente conhecida como fervura, tá? Então, quando vocês ouvirem o termo ferver, né, você já sabe que está se referindo ao processo de ebulição, que é um processo da passagem do líquido para o gasoso de uma forma acelerada, ok? Pessoal, vou ficando por aqui e numa próxima oportunidade a gente continua aí o conteúdo de vocês deste módulo, tá bom? Tchau, tchau!